Salve, salve, gente boa! Eu sou o professor Euclides, esta é a Escola Teolófilos, bem-vindos a mais um Catequese Ponto a Ponto. Ponto de hoje, número 28, o desejo de Deus é algo intrínseco no ser humano. Bom, gente boa, dentro do Catecismo da Igreja Católica, estamos dentro da profissão de fé. Primeira sessão, eu creio, nós cremos. Primeiro ponto, o desejo de Deus. O ponto 28 nos diz o seguinte: de muitos modos, na sua história até hoje, os homens exprimiram a sua busca de Deus em crenças e comportamentos religiosos, orações, sacrifícios, cultos, meditações e tantas outras realidades. Apesar das ambiguidades de que podem enfermar essas formas de expressão, são tão universais que bem podemos chamar o homem de ser religioso. Deus criou de um só homem todo o gênero humano para habitar sobre a superfície da terra e fixou os períodos determinados, os limites de sua habitação, para que os homens procurassem a Deus e se esforçassem realmente por atingir e encontrar. Na verdade, Ele não está longe de cada um de nós, e nele que vivemos, nos movemos e existimos. Este texto é dos Atos dos Apóstolos, no seu capítulo 17, 26, 28. Trazendo em miúdos, entendendo. O Catecismo da Igreja Católica, neste ponto 28, ele está expondo a seguinte ideia central, de que o desejo de Deus é algo inato no homem, algo intrínseco. Não existe a possibilidade de olharmos para a realidade humana sem olharmos para a busca, sem olharmos para esse desejo, sem olharmos para esse repousar em Deus, que é o fim de toda a epopeia do homem na Terra. Essa sede por transcender o mundo físico e buscar o mundo divino é uma característica essencial da humanidade, manifestada em diversas culturas desde todos os períodos do tempo, através das crenças, práticas religiosas, orações, sacrifícios, rituais, desde os nossos ancestrais que se relacionam com o transcendente. As primeiras obras rupestres já mostram isso. Essa passagem da Escritura dos Atos dos Apóstolos, capítulo 17, versículos 26 e 28, reforça a doutrina de que Deus está sempre presente na vida humana e que o homem, por outro lado, mesmo sem uma compreensão completa dessa realidade, sente esse desejo de buscá-lo e esse desejo maior ainda de encontrá-lo. Essa busca não é, por assim dizer, um esforço vazio. Pelo contrário, ela é fundamentada na realidade de que nele nos vivemos, nos movemos e somos ou existimos. Isso significa que o relacionamento do homem com Deus e de Deus com o homem é parte da essência humana. Apesar de diferentes formas de expressar esta relação com Deus, interpretações culturais, a busca de Deus é algo universal e inerente à história do homem. A Igreja Católica ensina que Deus é o Criador de todas as coisas e que os seres humanos são criados à imagem e semelhança de Deus. Gênesis 1, 26 e 27. Portanto, há algo divino dentro de cada homem. Há uma partícula de divindade, podemos assim dizer. Esse reflexo da própria natureza de Deus, esse desejo de Deus, é a expressão desta verdade fundamental. Muitos teólogos católicos, desde o princípio, desde a Didaqué, primeira catequese, primeira obra catequética, uma obra de teologia, frequentemente vão ressaltar essa busca de Deus como parte essencial da vida humana. Santo Agostinho, como eu sempre cito aqui, no livro das Confissões, ele conta toda a sua epopeia de busca de Deus. Agostinho, ele sugere que existe até mesmo uma insatisfação humana
quando essa busca, quando esse sentido não é tocado. Na verdade, a expressão do desejo de Deus, ela toca todo ser humano. E todo ser humano só se sente verdadeiramente ser humano quando existe dentro de si esse anseio por Deus. Outro grande teólogo que vai trabalhar este tema é Santo Tomás de Aquino. Na Suma Teológica, ele vai fazer uma profunda argumentação de que o ser humano que busca a Deus pela própria luz da razão pode chegar ao conhecimento da existência de Deus através do mundo criado, observando a ordem, a beleza, a estrutura da criação. São Tomás, ele vê essa inclinação como um reflexo do intelecto humano buscando a sua origem e seu fim último, que é Deus. Teólogos modernos, entre eles cito Joseph Ratzinger, Papa Bento, na introdução ao cristianismo, ele vai falar que a busca de Deus é uma realidade objetiva da existência humana. E essa busca por verdade, ela é inerente à natureza humana, independente das suas condições culturais, afetivas, psicológicas. O homem busca. Não importa se o homem busca a Deus, se encontrar com Deus em momentos de tristeza, de angústia, de dor, de abandono, ou se busca como um momento de louvor, de ação de graças. O fato é que o simples fato dele se colocar dentro dessa lógica de que Deus existe, mostra que a razão humana, sozinha, ela tem apenas insights. E para que esses insights sejam levados para um outro nível, esse Deus, ele cria os caminhos. Ele faz com que o nosso intelecto transcenda a mera materialidade dos fatos. E aqui nós podemos dizer que encontra-se um complemento muito importante para essa somatória de eventos, que é a graça. Se pudéssemos citar aqui alguns exemplos, na história da humanidade, nós vemos que essa busca do divino nas religiões é muito intensa. Desde o politeísmo antigo até as grandes religiões monoteístas, nós vamos constatar inúmeras expressões dessa busca. Ou seja, o ser humano, ele tenta entender o seu lugar no universo, o seu sentido na vida, a relação com o transcendente. E muitas vezes até mesmo o fato de alguns homens negarem isso os incomoda. Um exemplo claro é que a liturgia, o uso de rituais, os ritos, desde sacrifícios que estão permeando todas as culturas pela história fora, representam um desejo de reconciliar-se com uma força, aplacar uma força, tocar esta força, essa força superior que existe. Na modernidade, apesar do aumento do secularismo e daqueles que dizem que não creem em nada, a busca por espiritualidade, ela continua numa crescente. Seja nas religiões estabelecidas ou em novas formas de espiritualidade, não importa. O fato aqui no ponto número 28 é dizer que é inato ao homem, é próprio do homem. Isso evidencia que o desejo de Deus não desaparece, mesmo em contextos que podemos dizer são contextos de descrença. Bom, o ponto 28 é um ponto que serve para a nossa reflexão cotidiana de como, mesmo que, independente de todo o aparato ritualístico, cultural, que nós nascemos num país católico, nós nascemos numa relação, a nossa cultura está intimamente ligada com a fé cristã. Mas não somente, o ponto 28, ele quer que nós possamos transcender um pouco isso. Ou seja, é próprio do homem, é próprio da cultura humana, é próprio da natureza humana, essa busca de Deus. Essa é algo intrínseco do ser humano. Então, mesmo quando eu encontro um jovem que pode
dizer que não crê porque não precisa crer, porque pode viver bem sem crer, porque pode se relacionar com o mundo sem crer em Deus, lembrem-se que isso é quase que uma violência. E aqui me lembro de uma frase na porta de um hospital, se não me engano, de uma das casas da Beneficência Portuguesa, que dizia o seguinte: é fácil viver sem Deus. É cruel, é terrível morrer sem Ele. Ou seja, é como que perder algo que é inato, é perder algo que faz parte, é perder algo que nos deixa atrofiados, nos deixa tolhidos de chegar a expressar uma qualidade que, embora inata, está bloqueada por algo. Então, o ponto 28, em suma, é o argumento de que Deus é algo intrínseco ao ser humano. Esse desejo de Deus está no homem. E o homem só é feliz, como diz Santo Agostinho, quando descansa perante esta realidade. Eu sou o professor Euclides, essa é a Escola Teófilos e este foi mais um Catequese Ponto a Ponto. Fique com Deus, até o próximo ponto.